Olha só, o bem-estar e beleza, preocupado com vocês. Vamos aí, entendeu? Tirar tudo que te prejudica, sabe? Colocar coisas boas, 2016, ser feliz, tá? Com a sua família, um mal-entendido, como aconselhar também a criação dos filhos perante uma separação. Estou aqui com a minha amiga, advogada, Shirley Mesquita Sandi, vai falar para nós, né, como todo esse procedimento de uma separação, Shirley. Tudo bem? Tudo bem, Luciana. Então, nós temos assim informações para as pessoas, amigas que estão em casa e que estão enfrentando essa situação que não é nada fácil, né, de uma separação. E o que ela precisa saber? Primeiro, tomar essa decisão de uma forma consciente, porque muitas vezes também a separação não necessariamente vai significar que ela vai ter uma vida feliz. Então, ela tem que estar certa daquilo que ela está fazendo. Mas também, por outro lado, não ficar presa num casamento porque tem os filhos, né? Ainda mais porque hoje em dia a gente tem muito forte um amparo na justiça de que os filhos, eles vão continuar sendo os filhos e vão continuar tendo acesso tanto ao pai quanto à mãe, porque agora o juiz ele dá às pessoas prioritariamente a opção da guarda compartilhada. Como que funciona essa guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada, ela já existia antes de 2014, mas teve uma inovação na lei em dezembro de 2014. Por quê? Porque para os juízes ainda vinha aquele pensamento de que era muito mais fácil as crianças ficarem com a mãe e isolavam o pai. E o que acontecia com isso? Muitas vezes a mulher ficava frustrada com a separação e ficava com aquele rancor contra o ex-marido. E ela, infelizmente, utilizava os filhos como uma arma contra esse ex-companheiro dela. E isso prejudica demais as crianças, criam traumas que dificilmente essas pessoas, quando crescerem e forem para a vida adulta, elas vão conseguir superar. Vão ser anos e anos no divã do psicólogo, no psicanalista, e possivelmente eles vão ter muita dificuldade com os seus próprios desenvolvimentos emocionais. Então, percebeu-se que isso... O que fazia? Essa mãe, ela usava as crianças contra o pai, impedindo que eles a visse, privando ele dessa alegria de convívio com os filhos, prejudicando os filhos, e isso, às vezes, ela nem percebia. E isso redunda no que a gente chama de alienação parental, que foi muito falado, porque a gente viu pessoas que hoje atingiram a idade adulta e podendo já falar, se manifestavam e criavam, quando adultas, um ódio muito grande contra a mãe, ou seja, toda uma família desestruturada, desequilibrada, pessoas também que dificilmente conseguiriam se reerguer futuramente. Então, o legislador percebeu que precisava mudar o entendimento dos juízes, advogados, que precisam explicar às pessoas que essa convivência ela é necessária. Então, hoje, o juiz, obrigatoriamente, ele dá como primeira opção, e ele vai tentar sempre colocar isso, a guarda compartilhada. Ou seja, essa criança tem garantido o convívio com a mãe e seus familiares e também com o pai e os familiares, através da possibilidade dele morar e passar o tempo junto com a mãe e também junto com o pai, num arranjo que fique melhor para a criança. Então, hoje o foco não é mais o direito da mãe ou o direito do pai, mas o direito dos filhos. Certo. E isso perde a questão da pensão, dos direitos? A questão da pensão, ela é assim. Antes mesmo da gente pensar em guarda compartilhada, nós temos as responsabilidades de homens e mulheres. E pela Constituição Federal, as mulheres, na sua luta histórica de querer a igualdade com o homem, da qual ela realmente é capaz, porque nós temos muitos exemplos de mulheres batalhadoras que são donas de casa e que são chefes de família, né, que dão sustento para a sua família. Então, as mulheres conquistaram essa posição, de que ela traz para si também a responsabilidade para com os filhos. Então, não é a mãe, como a gente tinha antigamente. A mãe fica dentro de casa, cuidando dos filhos, e o pai cuida das despesas. Não, essa despesa ela tem que ser compartilhada também.
Só que aí o que o juiz vai fazer? Ele vai olhar a situação de cada um. Por isso não tem assim uma fórmula única que vou aplicar para todo mundo. Não. O juiz olha caso a caso. Então, se eu tenho uma mulher que, vamos supor, ela estava casada, ela estava afastada do mercado de trabalho, vamos supor até que ela não tenha qualificação, dependendo da situação, até ela precisa de pensão para ela, para a sobrevivência dela. Às vezes ela nem tem condição de ser mais absorvida pelo mercado de trabalho. Nessa situação, ela mesma tem que ser pensionada, né? Agora, se ela é uma mulher que já tem o seu trabalho, já tem a sua profissão, ela já tem uma questão financeira estabelecida, o juiz vai estabelecer essa pensão de acordo com os ganhos dela e com o ganho do pai. Ou seja, os dois vão ter que contribuir para que aquela criança tenha as necessidades dela satisfeitas de acordo com o padrão financeiro que a família tinha. E o que nós vemos muito, assim, eu acho até que eu faço uma crítica em relação a esse comportamento das pessoas. O que acontece? A nossa geração, ela passou assim de um extremo para o outro muito rapidamente. Então, nós tínhamos uma sociedade que era totalmente fechada, que a maioria de nós acabou sendo criado dessa forma, né? Que era pai e mãe os filhos, o pai que era rígido, a mãe é mais flexível, mais amiga das crianças e tal. E a nossa liberdade era bem diminuída, principalmente das mulheres, né? Nós tínhamos a criação dos meninos, pode ir para a rua, pode trabalhar, pode fazer tudo, e as meninas mais retraídas. E hoje não. Então, nós passamos desse extremo para o outro totalmente oposto, que hoje nós temos os relacionamentos muito rápidos, a liberdade muito maior. Então, a gente parece que perdeu um pouco as rédeas dessa situação toda. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm um equilíbrio para poder se resolver. Entende? Assim, como que vamos separar? Vamos. Então, como que nós vamos fazer com o filho? Então, não tem essa maturidade para determinar e acaba judicializando toda essa situação. A gente leva todo esse problema, até emocional, para o juiz resolver, enquanto não é isso, né? Você não pode esperar do juiz que ele vá falar para você, visita tal horário, assim, assim, assado, assado. Por quê? No dia a dia, o juiz não é o pai que está lá comandando as pessoas. Então, as pessoas têm que ter essa maturidade no momento de separação para poder passar isso para os filhos também. E já chegar para o juiz, já com tudo isso resolvido. Esse é o ideal, inclusive com a alteração na legislação que nós vamos ter agora. Esse ano passa a vigorar o novo Código de Processo Civil, e o judiciário também está mudando um pouco a cara. Ele está deixando de ser essa coisa litigiosa, de briga, né, que a gente sempre vê assim, em filme também, um sentando para um lado, outro do outro, aquela briga, aquele clima, para ser um local de conciliação. Então, assim, em primeiro momento, nós temos as centrais de conciliação, que o CNJ está ampliando em todo o país. Ele vai entrar agora no novo Código de Processo Civil, que passa a vigorar em março. E temos que as famílias que estão nessa situação de separação, elas vão ter nesse local, né, a central de conciliação, a possibilidade de discutir, de se resolver de uma forma melhor, mais amena, mais conversada, mais madura, amadurecendo esses conflitos que eles têm, e eles mesmos decidir o que vai ser para a vida, mas sempre assim, voltado, considerando essas necessidades das crianças em primeiro lugar, né, porque você tem como filho a responsabilidade maior dos pais. E hoje, essa questão da briga, encontra-se muito ainda, ou as pessoas estão mais assim voltadas, mais conscientes, né, que tem que se criar o filho, tem que se resolver amigavelmente? Inicia, depois de falar muito sobre alienação parental, e a gente vê vários casos de pessoas já adultas e já conseguindo compreender isso e vindo a público e colocando quanto foi sofrido, quanto que depois também traz sofrimento para a mãe que foi alienadora, ou o pai que também
tirou a possibilidade do filho de conviver com a mãe, e a gente percebe que as pessoas se depararam com isso e falam, nossa, homem pode trocar fralda, homem pode cuidar de uma criança, a criança precisa desses cuidados do pai também, da mesma forma que precisa da mãe. Então, a gente começou a perceber que as pessoas estão notando mais essa necessidade de preservar a família, mesmo que de quando desfeita, entendeu? Porque, assim, você precisa, esses laços que você tem com os filhos, eles vão continuar. E quanto mais a pessoa consegue ter a habilidade de se tornar um amigo do seu ex, muito melhor para ele mesmo. Então, assim, as famílias vão mudando, vão dando uma outra conformação, e a pessoa percebe também assim, que ela não tem que ficar presa naquele sentimento de rancor, de raiva, de mágoa, que eu falo até que prende muito mais do que o amor. Prende uma pessoa ao lado da outra muito mais esse sentimento negativo do que um sentimento de amor. Porque o amor liberta. E o ódio não. O ódio prende e escraviza. Então, se as pessoas já perceberam isso e estão trabalhando melhor, né? Até com a contribuição da psicologia, da psicanálise. E as pessoas estão tendo mais essas informações e estão percebendo que realmente, para a vida delas, é melhor, já que o ex se tornou ex, que ele fique ex, né, amigo, e que continue a vida, né, que cada um, porque com um ex feliz é muito melhor do que um ex infeliz, com certeza. Shirley, você tratando, né, com as famílias, né, e os filhos, tudo mais, é uma situação delicada, mas falamos em felicidade. O que é felicidade? Eu acho que felicidade é quando a pessoa consegue ter na sua vida um estado de plenitude, de satisfação. Primeiro consigo mesmo, né? Ainda mais nessa nossa sociedade, que a gente tem tantos modelos também assim para ser seguidos, né? A gente elege uma pessoa assim assado, fala, eu não sou feliz porque eu não sou assim, não sou assado, não sou isso, sou aquilo, né? Então, assim, a felicidade está dentro de nós mesmos, nessa satisfação pessoal. E a gente nota assim essa preocupação das pessoas também na busca, né? Do pessoal, do interior. E eu acho assim que a gente cresce muito também com essas vivências, né? Com a vivência do outro, trazendo para a nossa vida, e que a gente enriquece com essas experiências. A felicidade realmente depende de nós, não depende de nada que é exterior, mas ela está mesmo dentro de cada um de nós. Obrigada, Shirley, que Deus abençoe. A nós todos. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai.